Lula expõe sua face antisionista. Ministro de Defesa israelense alerta. O Brasil está no centro de uma crise internacional sem precedentes. O presidente Lula voltou a causar polêmica mundial e, dessa vez, não com declarações vagas ou meras gafes diplomáticas. O que temos agora é muito mais sério. Uma acusação direta do ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, que afirmou que Lula revelou sua face antissemita e que, na prática, se colocou ao lado do grupo terrorista Hamas. Essa é uma das declarações mais graves já feitas contra um presidente brasileiro em pleno exercício do cargo. A fala explosiva de Lula. Tudo começou quando Lula, em discurso na Etiópia, comparou a ação de Israel contra o Hamas à perseguição nazista que exterminou milhões de judeus durante o Holocausto. Uma fala chocante, que banaliza uma das maiores tragédias da humanidade. Ao colocar Israel na mesma posição de Hitler, Lula não apenas ofendeu a memória das vítimas, mas também jogou o Brasil em uma posição vergonhosa no cenário internacional. Foi aplaudido pelo Hamas, mas repudiado pelo governo de Israel e por diversas lideranças judaicas ao redor do mundo. A resposta de Israel. A reação israelense foi imediata e dura. O ministro da Defesa, Israel Katz, disse claramente que Lula não apenas distorceu a história, mas revelou seu viés antissemita. Mais do que isso, declarou que o presidente brasileiro é, de fato, um aliado do Hamas, uma organização terrorista responsável por massacres, estupros, sequestros e ataques covardes contra civis inocentes. Israel não parou por aí, chamou o embaixador brasileiro para consultas e declarou Lula persona non grata. Ou seja, Lula não é mais bem-vindo em Israel enquanto insistir nesse tipo de retórica. O isolamento internacional do Brasil. Essas falas têm consequências práticas. O Brasil, que sempre foi visto como mediador equilibrado nas negociações internacionais, agora se coloca em posição de alinhamento com regimes autoritários e com grupos terroristas. Lula se afastou de Israel, país democrático e aliado histórico do Ocidente, para buscar aproximação com ditaduras e movimentos radicais. Na prática, isso compromete a credibilidade do Brasil em organismos multilaterais e pode gerar consequências econômicas, políticas e diplomáticas a médio e longo prazo. A incoerência interna do governo. Enquanto Israel denuncia o antissemitismo de Lula, o Planalto tenta apagar o incêndio com comunicados tímidos. O governo diz que Lula teria condenado os ataques do Hamas em 7 de outubro. Mas todos sabemos, na prática, Lula demorou para condenar o terrorismo e só o fez depois de forte pressão internacional. O resultado é claro. Quem aplaudiu a fala de Lula foi o Hamas, um grupo terrorista reconhecido internacionalmente. E quando seus aliados passam a ser terroristas, o que isso diz sobre a política externa brasileira? Repercussão interna. Dentro do Brasil, a declaração gerou repúdio entre setores conservadores e comunidades judaicas. Muitos consideram que Lula está usando a política externa como palanque ideológico, colocando sua visão de mundo acima dos interesses reais da nação. Enquanto deveria buscar alianças estratégicas, atrair investimentos e proteger a imagem do país, Lula prefere radicalizar o discurso e flertar com regimes e movimentos que atentam contra a liberdade e os direitos humanos. O peso histórico da fala. Comparar qualquer conflito atual com o Holocausto é uma irresponsabilidade. O Holocausto não foi apenas um conflito de guerra, foi uma tentativa sistemática de exterminar um povo. Reduzir esse evento a uma analogia política é ofensivo, desrespeitoso e perigoso. Essa fala não apenas agride Israel, mas ofende a todos que acreditam na preservação da memória histórica como forma de evitar que tragédias semelhantes se repitam. Conclusão e uma reflexão. O que temos, portanto, é um presidente que prefere atacar democracias e bajular ditaduras. Lula escolheu ofender Israel, desrespeitar milhões de judeus ao redor do mundo e se alinhar, mesmo que indiretamente, a um grupo terrorista. A grande pergunta que fica é: até quando o Brasil vai tolerar esse tipo de discurso? Até quando Lula vai manchar a imagem do nosso país no cenário internacional para satisfazer suas alianças ideológicas? Se você acha que essa postura envergonha o Brasil, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Precisamos discutir esse tema com seriedade, porque o que está em jogo não é apenas a política externa, mas a própria credibilidade da nação brasileira diante do mundo. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.